Bom falar contigo. Primeiro, prazer em te ver. Bom falar com você, muito legal. E Prazer todo meu, na verdade. vamos conversar aí. Essa live, eu vou salvar essa live, vou editar e vou colocar ela lá no meu GTV, toda editadinha, toda bonitinha, para as pessoas verem, vai ficar muito bacana. O que é importante a gente fazer. Meu querido, vamos lá. Legal. Ah, Primeiro, se apresenta para a turma. Eu sei que tem muita gente, o seu Instagram aqui não tem problema nenhum, mas se apresenta aí, porque isso aí vai repercutir em muita gente que deseja entrar no mercado da aviação e muita gente que admira o trabalho da gente, principalmente o seu que voa fora. E então, se apresenta para a turma, fala um pouquinho de você aí. Vamos lá. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, apesar da escrita diferente no Fala. WhatsApp, no Instagram, mas meu nome mesmo é João, é o brasileiro mesmo. Ah, eu sou comissário de voo, sempre quis ser comissário de voo desde os meus 12 anos de idade. É muito engraçado que a minha história ela é um pouco engraçada, mas é a minha história, porque o que me cativou dentro da profissão quando eu tinha lá os meus 12 anos, foi aquele filme Voando Alto, né? Em Uhum. inglês, o View from the Top. Sim. Aquele filme mexeu comigo, não sei porquê. Muitos dos meus amigos, depois eu fui conversar, que voam comigo na Qatar, eles foram impactados por aquele. Bom, passado esse tempo, eu assisti o filme, decidi pela profissão e comecei, acho que a parte mais importante, né, antes de você se transformar, como eu falo assim, virar comissário, que é a parte da Você, preparação. exatamente, eu acho que você virar comissário mesmo, mas é a gente construir, né, toda a educação de ser comissário, né, e fazer o curso e tudo Sim. mais. E eu acho que uma coisa que todo mundo tem curiosidade, e uma coisa que eu acredito que nem você saiba, mas a minha primeira seleção foi na Catar. Antes de eu fazer na Latam, eu acho que eu já comentei isso com você. Eu já comentei Então, isso eu com não sei você. se você me falou em algum momento, mas isso é muito legal. Hoje eu vou na Qatar Airways, inshallah, vamos continuar depois dessa crise. Hoje eu vou pela Qatar Airways, já fazem 3 anos que eu estou lá. Tenho muito orgulho da minha profissão, tenho muito orgulho de aonde a minha profissão já me levou, Uhum. as conquistas que eu já tive na minha vida. Foram 10 anos até então eu chegar no local onde eu cheguei, mas eu coloquei o objetivo e tracei esse objetivo. Por muito tempo eu quis voar aqui no Brasil, mas eu infelizmente não consegui, né? E aí eu Uhum. acabei indo para lá. Muito Então, legal. basicamente é isso. Sou comissário Eu, internacional, vou no Oriente Médio, já tem 3 anos, graças a Deus. uhum. E é isso. Para mim é uma loucura pensar, eu que não cheguei aí, né, eu fiz só a seleção e não cheguei aí, eu acabei optando por ficar no Brasil e eu não acredito que existem opções corretas ou opções erradas, a gente não tem que pensar dessa forma e porque no meu caso não seria interessante eu ir, mas para você de repente foi muito interessante, você é muito feliz hoje com tudo que você demonstra muita felicidade com a sua escolha, mas a gente sabe que a Qatar ela fica sediada em Doha, né? Para quem não sabe, ela fica sediada em Doha, não é isso? Sim, E ela um lugar onde é dominado pelo menos a sua maioria, pela uma religião, o islamismo, né? E as pessoas têm uma ideia muito forte do islamismo, o Estado Islâmico, o islamismo, a cultura é diferente. Então, como é para você, um brasileiro, entrar numa companhia aérea Qatar e entrar de cabeça numa região no Oriente Médio, onde essa região é regida por uma cultura e uma religião totalmente diferente de tudo aquilo que você aprendeu quando criança aqui no Brasil e você vivenciou
aqui no Brasil? Fala pra gente isso. A nossa cultura, a cultura, eu vou dizer assim, ocidental, ela é baseada pelos princípios cristãos, né? Uhum, Então, independente de o país ele ser laico ou não, então uhum, nós crescemos, por exemplo, a Constituição, toda a estrutura de um país, ele é muito baseado em torno da religião. Porque justamente essas crenças que regiam antigamente as pessoas. Então as uhum, pessoas elas foram fundamentando toda a sua história política em cima da religião. É, não menos toda a parte do Oriente também. uhum, Eu acredito que aí vem o grande ponto do comissário, que chama-se, para mim, o mais importante de todos é a resiliência. sim. Uma coisa é eu, outra coisa é você, e uma coisa completamente diferente é eu e você. Uhum, Então, assim, quando você vai daqui para um outro lugar, você está indo lá exercer a sua humanidade, primeiramente, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa que as pessoas falam assim, mas eles não respeitam, os islâmicos não respeitam as outras culturas. uhum, Eles não vêm na conversa. O que vem na conversa é o eu. Você está disposto a respeitá-los? uhum. É essa que é a grande sacada, entendeu? Então, assim, Eu eu acho acho que que a base eu de acho que é um tudo pensamento, é João, desculpa te interromper, mas eu acredito que seja um pensamento na minha cabeça de você, quando a gente vai na casa dos outros, vamos pensar assim, nós temos que respeitar os costumes da casa do outro. E você sim. entrou na casa deles, você entrou no ambiente deles. E aí, legal esse teu pensamento, porque muita gente tem, mas será que eu vou para lá e não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo outro? Sim, mas você tem que se adaptar a eles, não eles a você. Não é isso? E aí vem um outro ponto muito importante para complementar o que você falou. Eu, que tenho toda uma cultura que está me abraçando, vou para um lugar onde eles abraçaram a minha pessoa, né, colocando as linhas de respeito, mas aí vem uma outra importante questão no ser comissário no Oriente Médio e no ser comissário internacional. Você vai abraçar muitas outras culturas. Então, não é eu viver lá, é eu viver agora no mundo. É eu saber respeitar, por exemplo, um chinês, é eu saber Uhum. respeitar o tailandês, O eu saber indiano. respeitar o indiano. Independente das, por exemplo, eu tenho as minhas próprias convicções e eu tenho as minhas próprias opiniões. Mas a partir do momento em que eu visto o uniforme, eu represento aquela companhia. E Uhum. depois de respeitar aquela companhia, eu tenho ainda uma missão maior, que é servir você. Uhum. E isso tem que estar muito baseado na autopreparação antes de ser comissário, né? Por exemplo, nos passo a passo que eu considero como o que é importante antes de você se transformar, antes de você virar comissário. Uhum. Isso tem que estar muito intrínseco ali. Eu sei que eu vivo de um jeito, mas a partir deste momento eu viverei de outro. É completamente diferente. Aquilo que a gente imagina, a gente idealiza o mundo puxando a nossa trolley, né, Uhum. na papel, né? Essa parte é muito maravilhosa, mas o que vem tudo por trás que você também tem que aprender. Aí tem dois tipos, né, que eu acredito, que é o comissário que abraça e cresce, e o comissário que ele vive numa profunda renegação, ele se nega o tempo inteiro. Uhum. Né? A gente vai encontrar esses dois perfis. Eu acredito que se você consegue abraçar a profissão com todas as qualidades que ela tem e com todos os problemas que ela também vai te trazer, você consegue ser aquele profissional que desenvolve e sabe, Uhum. inclusive, colocar os limites para você. Né? Eu diria que se entenda como comissário o que você quer ser, onde você quer chegar, e aí você pode sim direcionar o que você quer, para onde você quer ir. É, eu, Eu eu, eu, eu acredito que se você chegou, eu acho que sem diminuir você de você em nada, João, ah, eu acho que o pensamento das pessoas que precisam ter, que desejam ter esse pensamento de boa fora,
E eu acho que por isso que é muito importante a gente ter essa conversa, bater esse papo para as pessoas verem. Eles têm que ter em mente o seguinte: se você chegou lá, por exemplo, se eu fui para uma entrevista e cheguei até onde eu cheguei, e você chegou, então chegou a Juliana da Emirates, enfim. Então qualquer pessoa pode chegar. Então é isso que eu queria que eles tivessem em mente, mas só que isso não entra na cabeça de muita gente, assim, muitas pessoas têm essa limitação de porque o meu inglês, porque o meu... Então, assim, obstáculos a gente tem, porque a minha cultura, porque a minha religião, os obstáculos a gente vai ter sempre. E eles não pensem que vão ter, a gente não tem esses obstáculos aqui no Brasil. Então, como eu estava contando, que eu trouxe, eu contei numa live, não sei se foi na passada que estava conversando com o pessoal, ou na outra, enfim, mas eu trouxe o presidente de Bangladesh para cá, para o Brasil, onde ele fazia uma conexão. Então, eu não estou falando aquele inglês indiano, ele com sotaque indiano, e muito forte, né? Então, e a cultura é completamente diferente. Deus me livre de oferecer algo com carne para eles, porque eles não sabem qual a carne. Então, são as culturas, são os tipos o judeu, por exemplo, quando a gente leva o tipo de alimentação. Então, são culturas e as maneiras de tratativa com as pessoas que a gente não tem ideia do quão isso é importante no dia a dia. E por isso que eu falo com uma pessoa que foi comissário e sai e deixa a profissão depois de muitos anos, a cultura que a gente tem, a cultura que entra na gente é tão forte que abre um leque tão grande para o mundo de opções de trabalho, de desenvolvimento, de tudo mais, que eu não consigo enxergar outra profissão que consiga trazer isso, né? E Sim. Pode falar, fala aí. Desculpa, eu falo muito, mas fala aí. Tem um post, depois eu posso te mandar, e você pode até publicar, de um jornalista nos Estados Unidos, que ele disse que eu posso traduzir isso, a gente pode traduzir isso de uma maneira geral para todas as aviações, para todos os lugares do mundo, mas ele diz que qualquer homem de negócios que quiser contratar um bom profissional, um profissional completo, que ele contrate um comissário formado, assim, que já saiu da profissão. Uhum. Porque essas pessoas, eles desenvolvem habilidades, assim, excepcionais. Uhum. Como resiliência. Uma coisa que eu me orgulho muito, por exemplo, eu consigo trabalhar com, sei lá, 150 nacionalidades, foi que eu já trabalhei. Onde a gente tem as nossas barreiras de comunicação, mas a gente precisa entregar o serviço da melhor forma possível. E consigo trabalhar para, né, mais de 170 nacionalidades, que são as pessoas com quem eu interagi, né, respeitando os limites da comunicação, o limite do ser humano que está ali. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre fiz, e graças a Deus eu fui muito reconhecida na minha empresa por conta disso. Vem junto com os nossos reconhecimentos que a gente tem lá. Ainda quero que você me leve lá. Deixa lá. Sabe, a gente estava falando muito disso, e eu lembro que quando eu passei na Qatar, foi fruto de muita preparação. Uhum. Também agradeço muito a chance que Deus me deu. Mas uma pessoa uma vez me falou uma coisa que ficou batendo na minha cabeça. E aí seria interessante, quando a gente vai falar de processo seletivo, porque você está pensando assim, mas hoje em dia, com esse corona, né, como é que vai ser? O que a Covid vai impactar no futuro da aviação? Para vocês que ainda não são, eu digo uma coisa, nós que já estamos assim, não sabemos ainda. Então, assim, eu acho que o que vale agora é eu estou conversando muito com os meus amigos que estão na Qatar, porque nós todos estamos num barco único. Comissário aqui, comissário fora, tem empresa que está falindo, mas você não pode focar nesse ponto. Eu acho que agora é o momento onde você vai focar em como que tudo vai ser, né? São as partes da criatividade. E aí vem o que essa pessoa me falou e ficou batendo muito na minha cabeça. Ela falou assim, João, você tá lá por conta da sorte. Aí eu fiquei assim, da sorte. Tá. Sabe uma coisa que eu gosto muito daquela Manu Gavazzi, acho que é isso, do Big Brother? O Gavazzi? E da Rafa também.
Eu assisti o Big Brother esses últimos dias porque eu Mas tava aqui de licença. todos nós assistimos o Big Brother. Acho que o Big Brother veio como um local onde todos queriam. Eles estavam fazendo tudo que a gente tinha vontade de fazer, e digo isso em termos de abraço, de toque, de tato com o ser humano, e a gente assistiu, acho que meio para nos confortar, né? E virou muito mais do que um entretenimento, um conforto para as pessoas, o Big Brother. Todos assistiram. Fato. Mas o que elas falaram eu achei interessante, porque foi a mesma coisa que eu fiz com a palavra sorte. Eu falei assim, então vou ressignificar sorte. Porque uma vez uma pessoa me falou, azar é estar no lugar errado, na hora errada, né? Com as pessoas erradas e com uma ferramenta errada. Então eu pensei assim, então sorte é o contrário de azar. Se sorte é o contrário de azar, então significa que eu estava no lugar certo, na hora certa, e com todas as minhas ferramentas certas para conseguir passar. Então eu falei, verdade, foi pura sorte. Ah, legal. Isso me traz essa questão, assim, a preparação pessoal, porque Open Day sempre teve, né? Sempre vai ter. Mas e como é que está a sua preparação pessoal para este Open Day? Você ia perguntar alguma coisa? Não, o que eu ia dizer para você é o seguinte, você não estava falando de sorte, eu estou notando até algumas coisas que você está falando aqui, para poder discutir com o pessoal depois, até lá no meu Instagram, e falar com eles sobre, e que eu estou achando interessantíssimo tudo que você está me falando. E eu vou te passar um livro, até, não sei se você leu, mas é um livro aqui do Brasil, e esse livro é do meu querido, eu sou fã de carteirinha, do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro, o grande Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro que chama-se A Sorte Segue a Coragem. E eu tive a felicidade de assistir alguns trabalhos dele, e eu assisti também essa palestra, A Sorte Segue a Coragem. E aí você me falando agora, a pessoa que vira para mim e faz, nossa, que sorte que você entrou na TAM, na época que eu entrei, e que sorte, nossa, que você entrou na Catar, João, que sorte. Então, tem o fator sorte? Vamos dizer que não tem. Existe o fator sorte, claro. A gente está no lugar certo, na hora certa. Mas olha só, a sorte segue a coragem. Então, se eu não tivesse coragem, se você não tivesse tido coragem, onde é que você fez o seu Open Day? Foi muito engraçado. Eu morava no Rio de Janeiro na época, mas eu fiz o meu Open Day em Belo Horizonte. E vê só, você foi para Belo Horizonte para fazer o seu Open Day. Você dispôs aí, vamos dizer, tempo, dinheiro, que eu nem sei se você tinha na época. Eu comprei a passagem para o Rio de Janeiro na época para ir fazer meu Open Day no Rio de Janeiro. Eu fui fazer e eu peguei milha da minha mãe, fui, enfim, e fiquei na casa de um primo. Então são coisas que a gente faz que é a coragem. Então a sorte segue a coragem. E se você não tem coragem para correr atrás e espera vir até você, a coragem não vai vir até você. Você tem que, né, criar e fazer uso dela para poder a sorte vir até você. Então a sorte... Sim. Não. O Mário Sérgio Cortella fica extremamente furioso quando alguém fala para ele, nossa, que sorte que você... Ou fala para ele que você tem um dom, né? Você tem um dom de ser comissário. Eu falo, eu faço as respostas com meus alunos e muita gente fala assim, nossa, Sasha, você tem o dom das respostas. Eu falo, então, não é dom, são anos de experiência. São mais de 10 anos aí de experiência, observando e vendo tudo, eu trabalhando com seleções, e vendo tudo seleções, para eu poder entender o que eles pedem nas seleções, para poder entender o que a companhia aérea exige. Então, não é sorte. É por isso que eu trago, por isso que eu trago muita questão das ferramentas certas. Quando eu falo muito de sorte, eu acredito que ela está muito baseada nisso que você falou, de o quanto você quer, e você está com as suas ferramentas certas nesse momento. Por exemplo, muita pessoa fala, eu sou louco para voar na Emirates. Uau, bacana. Mas tu sabe como que é voar na Emirates? Assim, sou louco para voar na Qatar. Mas tu sabe como é que é voar na Qatar? Porque nós aprendemos no Brasil uma aviação. No Brasil existe a aviação do Brasil, que é uma aviação completamente diferente da aviação fora. E eu vou falar para vocês, uma dica que eu guardei para o finalzinho, o que fazer nessa época que eu vou ter que esperar até os próximos Open Days ou até as próximas seleções? Acho que a primeira resposta para isso seria, em qual aviação você gostaria de estar?
Quantas vezes você já entrou no YouTube e colocou assim, voos da Emirates, voos da... ou quantas empresas internacionais você sabe que contrata estrangeiros? Né? São várias perguntas que eu me fiz, né? Eu vou dizer, eu tive uma grande mentora, que ela hoje voa com vocês na Latam, que é a Hélida, ela também está aqui assistindo. Que legal. Beijo para ela aí, colega. Ela, então, beijo para ela. Ela foi... Dá um oi aí pra gente, manda um legal pra gente. Cadê os corações? Ela foi uma grande mentora, porque ela é ex-Emirates, e eu a conheci assim que ela voltou da Emirates. Então, esse negócio do longe ficou perto. Eu falei assim, interessante, uma menina de Brasília, que acabou de chegar de lá. Eu acho que isso é possível. Surgiu o primeiro Spark, né? Aquela primeira, uau, vai dar certo. Né? Então, assim, esse foi a primeira coisa, tipo assim, então agora eu vou começar a entender o que é isso. Então eu vivia enchendo ela de perguntas. À medida que ela ia me respondendo, eu conseguia colocar na minha cabeça o que tipo de aviação que eu me identificava. Então eu me identifiquei muito com a aviação internacional. Eu me identifiquei muito com todas as firulas da aviação internacional, que muitos amigos meus, eles odeiam. Sim. Eu não tenho problema algum de descrever um vinho para o passageiro, combinar um vinho com um prato. Eu não tenho problema quando o passageiro me pede um old fashion e você tem que ir lá na Galha e preparar aquela bebida. E tem o tempo, porque o outro passageiro ainda está esperando a comida que não chegou. Então, assim, eu gosto muito disso, sabe? Mas você muita gente não gosta disso. Você se identifica com isso. E eu me identifico com isso. Então, acho que essa parte, assim, alguém perguntou aqui como é que eu me preparei para o meu Open Day. Eu tinha 2 grandes problemas na minha época que eu fiz o meu Open Day. Primeiro eu tentei o Open Day da Emirates, consegui passar pelo Open Day e fui pro Assessment Day. Aí eu fiz o Assessment Day. No Assessment Day eu falhei, eu não consegui, eu reprovei. Reprovei no Assessment Day. E aí quando eu fui reaplicar foi quando a Emirates cortou as contratações. A partir daquele momento eu avaliei em mim todos os meus problemas. O primeiro problema era o inglês, eu confesso. Eu tinha assim, eu tremia no inglês. Mas o problema, muitas vezes, não é nem que você não sabe inglês, é a sua confiança. Sim. Sabe? É como que você mostra. Sim. É como que você se põe. E o segundo problema é que eu era gordinho, então eu pesava 16 quilos a mais. E, gente, para aviação internacional, peso é uma coisa, tá? Você não precisa ser a Gisele Bündchen, mas também o uniforme tem que entrar dentro de você. Você era gordinho então, igual a mim, assim. Você era gordinho igual a mim. Olha, eu falo para vocês, gente, aviação internacional, muitos alunos vêm falar comigo e falam assim, Sasha, eu tô bem para poder ir para uma seleção da Emirates, para ir para a seleção e tal, e eu falo para as pessoas. E aí quando eu falo para as pessoas, quando chegam para mim, quando eu viajava fazendo banco de seleção e me perguntavam, a gente tinha que falar. Só que existe todo um tato de falar, só que não tem outra forma de falar. A gente fala, gente, para a aviação internacional, para a Emirates, por exemplo, para a Qatar, a exigência deles é estar num padrão de corpo, de postura, muito diferente das empresas brasileiras. Então você tem que ter uma preparação toda. E quando eu fui fazer a seleção lá da Qatar, eu era um palito, eu era bem magrinho. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu estou numa idade já tranquila, já tenho alguns anos de aviação e vamos dizer que eu relaxei um pouco mais. Mas hoje, se eu fosse para fazer uma seleção fora, sim, eu teria que entrar nos padrões da aviação dentro daquilo que se pede. Senão, gente, não entra, não tem jeito. Sabe que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quando você concluísse o que você quer dizer, a questão como foi a tua seleção lá, assim, como foi o dia da seleção? Então, essas foram as 2 coisas que eu tive que mudar. A partir do momento que eu tive de mudar, eu comecei a pensar, eu quero ir para internacional, ótimo, eu quero ir para internacional. Eu já estava com 28 anos, na época que eu fiz o meu processo seletivo, então eu falei assim, ou é agora ou é nunca. Então, eu falei assim, então eu já quero arriscar logo. A Emirates não estava contratando, então eu comecei a pesquisar outras empresas internacionais. Uma amiga minha, ela havia me falado de uma empresa
que teoricamente eu criei meio que um preconceito. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Hoje eu me identifico muito com vários dos conceitos. Alguns amigos até meus ficam brigando comigo. Como assim, João? Você acha isso certo? Não é que eu ache certo, mas é porque business é certo, pela forma da business, né? Pela forma de trabalho, de investimento. Uhum. Então, primeira coisa que eu me preparei, eu fui em busca da... O que a empresa ela exige de você? Qual que é a missão da empresa? Qual que é o valor da empresa? Qual que é a visão que a empresa tem? Isso, não sei aqui no Brasil, porque eu só fiz uma vez um processo seletivo, que era na antiga VRG, que estava virando Gol. E, então, assim, eu não entendo muito Não bem como que entrega, funciona aqui, não entrega a idade. mas lá, mas lá, é assim, eles veem isso muito, sabe? Eu fui ver tudo isso, por exemplo, o plano de carreira, como que funciona a construção da carreira? Qual que é o meu nível máximo lá dentro? Qual que é o tempo de voo que você tem para chegar naquilo e aquilo? Por exemplo, fleet de aeronave, qual que são a frota que aquele... Eu comecei a me beber das informações da empresa, do país, que eu queria, porque eu decidi em um, então eu fui para aquele, né? E com isso, eu também comecei a melhorar o meu inglês. Então, eu comecei ao invés de pesquisar em português, eu pesquisava em inglês. Uhum. Porque eu queria saber como dar aquela resposta em inglês se eles me perguntassem. Que né? legal. Então, E aí, comecei a fazer uma coisa que eu gosto, que eu até falo. Vídeos, por exemplo, eu comecei a assistir muitos vídeos de pessoas que foram comissárias, que saíam, explicando como que funciona o processo seletivo, porque os processos seletivos, eles são muito diferentes, sabe? O Open Day muda do meu dia para o dia da minha amiga. Então, assim, quanto mais você tiver confiança, porque assim, o Open Day pode mudar, mas o que eles estão buscando não muda, entendeu? Porque é a cultura da empresa. Então, eu foquei muito nisso. As dinâmicas e tudo isso eu fui procurando, mas também eu fui me embebedando muito daquilo que é a empresa. Né? Eu fui tentando buscar todos os conceitos da empresa, porque eu enxergo que uma empresa quer contratar você porque você é uma pedra para o negócio dela. A empresa ela quer alguém que seja uma pedra para o meu negócio. Eu não quero uma pessoa que não me sirva de negócio. Né? Eu enxergo muito disso. E você tem que ter as qualidades que eu quero. Como foi meu Open Day? Rapidinho, Pode falar. antes de você continuar, só fazer uma consideração aqui. Você falou dos valores e as pessoas me perguntam muito, Sacha, onde é que eu acho os valores da empresa? Valor, visão, missão. E o que eu falo é o seguinte, o toque que eu dou para todas as pessoas, não sei se você concorda comigo, é o seguinte, quer saber a visão, os valores e a missão da empresa, não vai em Google procurar não, que você vai achar a resposta errada. Pergunta quem trabalha lá. Então pega as pessoas que trabalham lá há muito tempo e pergunta, vem cá, qual você acredita que seja a missão da empresa? Tal, e faz uma pesquisa com algumas pessoas, uma só não, que trabalham dentro daquela empresa, e faz pega um resumo daquilo tudo para você saber qual é a missão, a visão e a missão, a visão e os valores daquela empresa. Isso é tão interessante que você falou que eu concordo plenamente, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem prova disso. E às vezes, eu já lá dentro eu já tinha esquecido, porque é muita coisa. E eu ia pesquisar no YouTube, não tem. Não, no YouTube não, no Google, eu não achava mesmo. Mas eu falei, João, que besta. Você tem um sistema todo aberto aqui, entra no sistema e procura. Né? Às vezes você perde o foco das coisas. Sim, né? sim. Isso que você falou, eu super concordo. Faz amigo, comissário adora conversar. Olha nós aqui. Pois é, não tem um comissário que vai, quer ser comissário? Vem cá. Não, tem um ou outro. Eu tenho alguns amigos que eles não têm muito saco de ficar falando da profissão, de como que é, mas tem muito comissário aberto. Eu sou uma pessoa super aberta. Sempre que me procuram, eu sempre gosto de dar todas as ajudas possíveis. Eu concordo contigo nisso, sim. É tanto que, por exemplo, no meu Open Day, como que é o Open Day da Catar? Pelo menos como foi o meu. Não sei se é assim em todos os lugares, eu vou dizer como foi o meu. O primeiro dia é um dia livre. Começa às 8 horas da manhã, elas ficam até um X horário. E aí você entra
dentro de uma sala. A porta tá fechada, tá? E aí todo mundo tá do lado de fora e só tem os recrutadores dentro. Uhum. Então você tem que abrir a porta e entrar. Comissário, desde o princípio, desde o início eu falo, tenha atenção aos detalhes. Porque você precisa ter atenção aos detalhes. Às vezes, a forma que o passageiro está colocando a mala ali em cima vai fazer toda a diferença se você tiver atenção aos detalhes. Voo do Brasil. A Karen falou, o site da empresa também tem os valores missão e visão, né? E a fonte confiável. Sim. Adoro Karen. E aí, o que acontece? Então, assim, é tudo uma questão de detalhes. Então, no meu Open Day, eu percebi que a forma como a minha percepção, e foi assim que eu agi, e assim eu consegui chegar aonde eu cheguei. A forma como abria a porta, fechava a porta, virava, e a gente tinha que caminhar como se fosse uma passarela, né? Assim, elas estavam lá no fundo da sala e você vinha da porta caminhando até elas. E você caminhava até a mesa delas. Elas olhavam para você, fazia ali 3 perguntinhas. Tá. Nisso tudo eu percebi que a observação era assim, o tempo inteiro. Entrava sempre no máximo 1 por vez. E sempre, assim, entrava sempre 1 por vez, mas no máximo 3 pessoas ficavam dentro da sala. E assim, imensa, eram 200, 400 pessoas do lado de fora. E eles observavam isso. Para mim a pergunta foi, a primeira pergunta, eles pegaram, olharam o meu currículo e perguntaram para mim assim, onde você quer estar daqui 5 anos? Essa foi a pergunta. Foi uma filipina que fez com você também? Não foi uma filipina, não. Foi uma... Foi uma filipina que fez também. Malásia. Da Malásia. Então deve ser a mesma. Eu achei que ela fosse filipina. É uma baixinha, né? É uma baixinha? Lá é cheio de... Não, a minha não era baixinha, ela era um pouquinho mais alta. Mas filipino aqui não falta. Então deve ter sido a filipina. Foi uma baixinha filipina, bem, bem brava, fez com a gente. Foi tranquilo, mas foi... Não. Mas a foi... minha... a Monique, essa menina aí, ela fez processo comigo. Legal. Eu e ela, nós dois fomos juntos. Ela era o número 18 e eu era... Não, ela era o número 15 e eu era o número 18. Tá, vamos lá. Então... Te perguntaram aqui... Aí eu queria falar essa pergunta. Qual que é... Daqui a 5 anos. O que me deu suporte para essa resposta foi eu entender que em 5 anos na Qatar eu poderia estar na first class ou eu poderia já ser supervisor. Eu quis ser humilde e falei, eu quero estar na primeira classe. E aí elas fizeram uma fase que é o papelzinho. Aí quem sai com o papelzinho, você já volta no outro dia pro Assessment Day. E é só isso, o Open Day. Então vocês observam tanta informação que elas vão coletar de você, do abrir, do fechar, do andar e do responder. É só assim, é muito simples. Eu achei isso assim, uau. Assim, primeiro impacto mesmo, entendeu? Como foi? O seu foi e-mail? Foi e-mail que você recebeu? Não, eu recebi a cartinha na hora. Uma cartinha? Mas algumas pessoas receberam um e-mail. Tá, e o que você sentiu? Você ainda consegue lembrar? Porque eu lembro exatamente tudo que eu senti. E o que você sentiu quando você recebeu essa cartinha que você viu e estava lá, você tinha sido aprovado? Eu não entendi, porque poucas pessoas tinham entradas. O processo seletivo, assim, não tem muita informação na internet, porque nem todo mundo gosta de falar como é que foi, porque a gente tem algumas políticas de comunicação, de redes sociais muito estritas lá, entendeu? Então, eu fiquei assim, ela olhou pra mim, ela sorriu, dobrou um papel assim, me entregou e falou assim, lá fora você lê. Aí eu, tá. Aí eu abri o papel lá fora ali e falei assim, uau, Assessment Day, significa que eu passei. Assim, eu tava muito nervoso, mas como era uma coisa que eu já queria e eu vinha me preparando bem, eu coloquei a cara, né, o carão do comissário, tipo assim, tá com medo, mas vai? Tô com medo, mas vai, entendeu? O carão foi ótimo. Colocou o carão do comissário e vai, tipo, aquele passageiro tá gritando com todo mundo, alguém tem que falar com ele. Exatamente. Exatamente. E aí você recebeu essa cartinha, você leu lá fora, que você entrou, sim, maravilha. E assim,
Quando foi que caiu a ficha, de fato, que você entrou? Foi quando você foi para o treinamento? E como é que foi esse treinamento para você e esse impacto de chegar lá em Doha e começar uma vida nova de fato e nascer do zero para uma nova vida? Olha, para dizer muita verdade, a ficha caiu quando eu estava indo para Belo Uhum, Horizonte. uhum, Eu fui de ônibus, né? E uhum. eu estava sentada num banco e ouvindo uma música e lendo tudo isso que eu falei para vocês que eu ia preparando, porque eu sou assim, olha, me preparo bastante. E eu lendo tudo para me preparar para o processo seletivo, e teve uma hora que eu parei de ler, encostei a cabeça assim no ônibus, fechei meus olhos, e naquele momento me deu uma alegria tão grande, eu acho que naquele momento eu sabia, eu vou, Uhum, entendeu? uhum. E mas quando eu entrei, acho que dentro do uniforme, a primeira vez foi quando a ficha caiu. Depois de todo o sofrimento, eu acho. Acho que foi. Depois de todo o sofrimento. Quando você coloca o É. uniforme, coloca essa bendita asinha no peito e pesa, né? Aí, eu acho que depois quando eu coloquei o uniforme pro primeiro voo, porque eu tinha todos os meus medos, inclusive de falar como Deus é bom, né? Porque olha, gente, eu fiz o treinamento, fiz tudo, mas eu ainda tinha muita insegurança com a língua inglesa. Pra vocês verem. Passei por tudo, mas ainda tinha insegurança com a língua inglesa. No primeiro voo, eu tava com tanto medo das perguntas e tudo durante do check, que a supervisora era portuguesa. E Uhum. foi uma das minhas instrutoras. Eu falei assim, gente, é coisa divina mesmo. Eu fui aprovado aqui como examinador da ANAC, né? E aqui no Brasil. E eu cheguei a checar algumas pessoas na Trânsito, aliás, muita gente. e, enfim, eu estou de licença agora, mas eu chequei bastante gente. E o seguinte, quando essas pessoas, quando a gente checa, há um nervosismo aqui no Brasil, pelo menos, há um nervosismo muito grande, até quando a gente já está voando, já está voando há um tempo. E muita gente tem esse pensamento de dizer, poxa, e o cheque lá fora? Será que é mais fácil? É mais difícil? A gente tem é a mesma coisa? A gente tem esse nervosismo lá fora também? Porque o cheque aqui no Brasil, pelo menos, nada mais é nada mais são do que procedimentos, os procedimentos de segurança que a gente faz no dia a dia. Lá fora, para você, João, é a mesma coisa? São os procedimentos, simplesmente, você responde em inglês, é isso? Olha, eu vou perguntar aqui, aí, Larissa, como é que são os cheques lá fora? É basicamente a mesma coisa. É assim, eu não consigo entender como que funciona aqui, porque eu nunca fui aqui. Uhum, Basicamente, lá nós temos três cheques por ano. É, uhum, três cheques por ano dentro do avião. E nós temos a cada ano um treinamento de, de revalidação. aham, Então, assim, é muita tensão. Não importa se você é supervisor do avião inteiro, se você é supervisor só da econômica, se você é comissário da econômica, o dia do cheque é um dia que você sai assim, você já sai de casa nervoso, mas é tudo muito baseado na questão da confiança também. uhum, Porque uhum, assim, as perguntas estão ali, eles avaliam a gente em três âmbitos, na questão da segurança, na questão do serviço, na questão de como que você é um embaixador da marca, entendeu? Como que uhum. você. Eles avaliam você no jeito que você está vestido, se o cabelo está bem cortado, se a sobrancelha está bem organizada, na casa das meninas, se a maquiagem está perfeita. Então, assim, eles avaliam tudo, Tudo. tudo, 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 tudo. Mas é mais um voo. No início eu ficava muito estressado. Hoje em dia eu tento sempre trazer uma coisa diferente por cheque, que seja sustentável. Uhum. Tipo assim, uma coisa que eu posso sempre, entendeu? Ah, que E isso maravilha. faz com que as minhas notas cresçam, elas cresçam. Então, assim, eu montei uma estratégia de como que eu quero fazer os meus cheques. Então, é basicamente isso. Todas as vezes que eu vou fazer um cheque, eu tento inventar alguma coisa que seja sustentável, que esteja voltado para a parte da cultura da empresa. Então, aí continua muita questão de você continuar trabalhando Ah, o seu conhecimento. tem algo, João, que você queira falar, uma mensagem que você queira passar para as pessoas que desejam voar lá fora,
para essas pessoas que admiram vocês. Eu admiro você demais por você ser um profissional que voa num lugar completamente diferente do nosso. E assim, eu acredito que vocês são vencedores demais. Assim, eu não tive, talvez, essa. Talvez eu tenha escolhido a TAM, tenha escolhido ficar aqui no ir para Doha por conta de muitas outras coisas, mas eu penso muitas vezes, poxa, se eu tivesse ido e se eu tivesse lá até hoje, como teria sido, mas eu penso, eu sou muito feliz na escolha que eu fiz, mas eu admiro muito vocês que vão lá fora, vocês que têm essa resiliência, essa empatia com as outras culturas, com as outras pessoas. E qual a mensagem que você daria para toda essa garotada, toda essa turma que deseja entrar na aviação, que tem esse desejo de voar lá fora? Tem pessoas que voam na TAM, que tem essa batalha de tentar voar lá fora sempre, e que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas nada é fácil, então você tem que correr atrás. Mas qual a mensagem que você tem do fundo do coração? Leva em consideração tudo que você está sentindo agora, com tudo isso que está acontecendo, que é difícil falar, até difícil não me emocionar com isso tudo, com tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está sentindo do mundo, esse impacto, a porrada que a gente está levando, desculpa a expressão, mas de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. E qual a mensagem que você tem para dar para eles? Coloca para fora e fala para essa mensagem para todos aí. Eu começaria com ambição. Entenda que ambição é uma coisa dentro. As pessoas, elas acham que pode ser um sentimento feio. Não. Ambição é uma ânsia interna. Tenha ambição, porque se você tem ambição, você sabe onde você quer chegar. Porque às vezes você quer ir para voar aonde, sei lá, no Oriente Médio, porque seu amigo está lá. Mas a sua ambição não é lá, né? Essa seria a primeira mensagem. Agora a segunda, alguém falou aqui, pediu para falar. Eu acho que é a mais importante de todas. Entenda como que a companhia que você quer, ela enxerga o seu passageiro. A minha empresa, o meu passageiro, ele é rei. Ele é rei. Entendeu? O meu passageiro, ele vai ser servido da melhor forma possível. Se você não servir o passageiro da melhor forma possível, não tem conversa, porque eles querem assim, entendeu? Então, assim, às vezes muitas pessoas ficam chateadas com isso. Às vezes eu fico chateado com isso. Mas é por isso que os meus passageiros voltam. Eu tive chance já, eu não sei se já aconteceu com você, mas para mim a chance é muito, assim, hoje, graças a Deus, eu conheci 42 países já. Eu tenho uma meta, mais de não sei quantos mil voos, países não, países isso, tantos destinos, mas eu já fui reconhecido em 3 voos. Eu fui reconhecido num voo da Nigéria depois de 2 meses por um passageiro. Fui reconhecido num voo para Milão, depois de quase 1 mês e meio, o passageiro me reconheceu e me chamou pelo nome. Então é assim, enxergue o passageiro como seu rei. Você tem experiências maravilhosas. Uma vez eu voltando de Houston, que fica nos Estados Unidos, no Texas, tinha uma passageira com câncer. E ela não conseguia comer, então esse lado de baixo dos lábios dela não mexia, então toda a comida dela tinha que ser triturada. E aquilo pra mim era assim, a minha satisfação. Eu chamava ela de meu bebê, eu catava ela pelo braço, eu falei, vem cá que você vai acompanhar como é que eu faço, pra você dizer se eu tô fazendo certo ou não. É assim que a empresa quer que você trate o passageiro, sabe? Quando o passageiro tá errado, ele tá errado. Mas se você tiver tratado ele bem, mesmo ele estando errado, ninguém vai falar nada. Não vai, entendeu? E ele te reconhece. Você tem todas as suas proteções. Para você que quer voar fora, esse momento está muito triste, João. Quando que vão começar a contratar de novo? Gente, só Deus sabe. Porque o que a gente sabe agora é que os movimentos é de redução, né? Mas então, observe esse momento para você aprender coisas importantes. Você quer voar lá fora? Começa a aprender sobre vinhos. Isso vai ajudar a sua vida. Você quer voar lá fora? O que você entende sobre cozinha indiana, cozinha italiana, cozinha americana? Tipo,
Começa a buscar essas informações, porque isso vai te ajudar muito. A Monique falou, não é mole não, mas venham. Não é mole. Mas se Uhum. você tem um mínimo de conhecimento, por exemplo, na Catar, antigamente eu não tenho, mas antigamente os comissários eles eram sommelier, né? Os Sim, comissários sim, de primeira classe, sim. eles eram sommelier. Eles Eu, tinham a tag de sommelier, porque a gente tem um curso de vinhos. as A gente tem pessoas, um curso de combinar eu, vinho com comida, entendeu? eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa de vinhos e de bebidas antes da aviação. Eu tive essa felicidade, né? Eu trabalhei na Laidomec, que depois virou Pernod, e que tinha carta de vinhos e tudo mais. Então eu fiz todo o curso na época de mistura de uvas, tipos de uvas e lugares. Sommelier, gente, é exatamente isso. Entra, dá uma pesquisada. Hoje em dia tem curso online, né? Que você consegue fazer. E de graça. Nossa, hoje tem curso que você consegue fazer e ver as uvas, de onde são, mistura de uvas, qual vinho que combina com que comida. Isso é importantíssimo lá fora, não é isso? Antes dessa live, eu estava me preparando e para que eu desse uma informação mais precisa, eu fui pesquisar e tem mesmo curso de graça de culinária internacional, de vinhos. Então, assim, tem cursos no YouTube, você não precisa gastar um centavo. João, e onde que eu devo trabalhar? Tenta trabalhar em hotel. Hotel é um lugar onde vai te dar noção de cliente, vai te dar noção de tratamento com funcionário. Sabe, qualquer trabalho que seja voltado na área, ou profissão que seja voltado para a área de serviço, de Uhum. relacionamento com pessoas, hoje pode ser uma grande opção para que te deixe preparado e que, tipo, melhore o seu currículo para frente. Uma pessoa me perguntou, João, mas eu preciso estudar vinho para ser comissário? Não. O Não, que eu estou te não, falando é, são você toques ainda, legais. a gente vai ter um tempo muito grande até que eles voltem a contratar. Aí, se você põe no seu currículo que você entende de vinho, eles vão olhar assim, oi? Essa pessoa estava se preparando, entendeu? Você mostra pro recrutador o quê? Eu quero. E eu sei por onde ir, Uhum. entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que a autopreparação, ela é muito baseada. E PNL. Eu gosto muito de programação neurolinguística. Ah, isso é legal também, muito bacana. Por que que você não, por que que não faz talvez ali, um mapa de histórias? Por que você não se deita na cama e conta uma historinha para você, 2020, como é que foi esse tormento, como é que você acha que você vai superar esse ano, quando que você acha que você vai estar começando? Porque tudo isso vai colocar nos seus sonhos inspirações boas, entendeu? Uhum. Restaurante é lugar interessante de se trabalhar também, entendeu? Trabalhar com regime de escala para você aprender as diferenças por exemplo, eu não tenho horário. Alguém me perguntou, eu tenho um coach de alimentação e ele Uhum. fala assim, a gente vai preparar essa comida. Eu falei assim, amigo, escreve aí, ó, refeição 1, 2, 3 e 4. Agora, só Deus sabe, né? Ah, Mas, enfim, então assim, aproveita esse momento que a corona, que o Covid está dando pra gente, para autopreparação. uhum. Se você quer ir fora, autopreparação. E pesquisa quais empresas vão fora. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida, para quem quiser saber. Pode A falar gente aí. tem Emirates, a gente tem Uhum. Emirates, a gente tem Fly Dubai, a gente tem Air Arabia, todas elas têm base em Dubai. A gente tem a Qatar Airways, nós também temos a Etihad, tá? Oman, a Saudi Arabia também, tem a Hainan, que é na China, a Malásia e a Singapore Airlines também contratam estrangeiro. Então, assim, são outras empresas também diferentes, que muitas vezes a gente nunca nem ouviu falar, mas elas também contratam estrangeiros. Cada uma tem uma pegada diferente, cada uma tem um jeito diferente, tem uma aviação diferente. É isso que é interessante você entender. Que aviação você gosta? Eu gosto da aviação chique. Eu gosto. Eu adoro ir na cabine com champanhe chique, que eu nunca tomei na vida, mas ofereço para as pessoas. Isso é uma coisa que, assim, deixa doido. Você monta o prato muito bonito, com bandeira e luva, e coisa que eu nunca vi, nunca comi na minha vida. Eu sou fascinada por isso, sabe? Uhum. É uma coisa de identificação. Eu gosto, eu gosto. Eu sou chefe da área executiva quando a gente voa e faz voos até Mercosul aqui, e o chefe ele fica sozinho na área da super classe que a gente chama, né? E
é uma pequena executiva, vamos dizer assim. E aí, eu já fiz vários serviços onde eu tinha que servir sozinho, e aquela área toda ali, até que o auxiliar viesse e terminasse de ajudar os outros e viesse. E aí eu tinha um prazer enorme em montar aquilo tudo e trazer os lenços umedecidos para eles poderem, os lencinhos, os paninhos quentes, para eles poderem fazer a limpeza e poder começar a comer, e a gente ter as opções e ver cada opção melhor do que a outra, montar os pratos. Eu sou dessa época que ainda peguei essa aviação ainda no Brasil dessa forma. E eu sou maravilhado Sim. por isso que é um dos motivos que eu admiro tanto vocês. Eu acho que a gente tem, eu acho que futuramente, eu queria muito fazer uma live com você, quando você estivesse lá, quando você voltasse. Para quem não sabe, o João está aqui no Brasil, ele não conseguiu voltar ainda para lá por conta disso tudo, todos esses acontecimentos, mas ele vai voltar. E eu queria muito conseguir fazer uma live com você lá, depois de você ter voltado, contar para a gente como é que foi esse teu retorno, se você quiser e for possível, é claro. Pessoal, Claro. eu queria agradecer muito aqui, deixar desde já o meu agradecimento para você, de verdade. Fantástica a nossa conversa. Eu acho espetacular quando a gente tem uma interação com uma pessoa que realmente vem com o coração aberto, do jeito que você veio, desde o dia que eu te conheci, na hora que eu te conheci, e eu fiquei maravilhado pelo tratamento que você me deu como cliente. Vê que legal. Que você ali era meu cliente, então você me deu como cliente, Sim. e muito mais do que cliente, sim, como colega. E queria deixar desde já meu agradecimento. Conte comigo sempre. Então, eu fico feliz em fazer essas lives porque me traz um conhecimento absurdo, me traz uma cultura absurda. Você me falou informações aqui que a gente tem uma vaga ideia, mas a gente não para pensar nisso. E Uhum. são armas que a gente consegue, cartas na manga que a gente consegue dar para as pessoas se prepararem melhor. E muito obrigado por tudo. Eu espero que isso passe logo. Espero poder voar com você lá Amém. fora. E espero que Amém. você me leve lá em Xalá, do jeito que você fala. Espero que você me leve e a gente consiga realmente se encontrar. E obrigado por tudo, de coração. Meu abraço, não pode fisicamente, mas meu abraço, sinta-se abraçado, porque foi fantástico o nosso bate-papo. O meu abraço também, o meu agradecimento de modo muito especial a todo mundo que está aqui, aos meus amigos que estão em qualquer lugar, mas pararam um pouquinho para estar conversando comigo. De fato, nossa, a gente podia ficar conversando horas, porque é um assunto muito legal para todos nós. Sim. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado a todos que estiveram. Transmitam a informação. Rezem para que a gente consiga superar isso e voltar a voar e fazer o que a gente gosta de fazer. Tá bom. Gente, vamos encerrar essa live agora, eu e o João. Eu vou salvar essa live, vou editar, vou deixar salvo, vou colocar no meu IGTV, vou mandar para o João também, se ele quiser colocar no IGTV dele e deixar disponível para todo mundo assistir, quem quiser usar isso como material, até assistir, tem muita informação bacana para todos vocês. E fique em contato comigo, hein, João? Vou te cobrar, vamos ficar batendo papo aí, trocando figurinha sempre. Conte sempre comigo, viu, meu amigo? Obrigado, de verdade. De nada, até mais. Bye, bye, gente. Beijo no coração de todos. Bye.